Tem hoje aqui a presença do deputado Evair de Mello, que é do PP do Espírito Santo. Muito boa tarde, bem-vindo, deputado. Boa tarde e obrigado pela oportunidade. Como é que a senhora avalia, então, essa regulamentação do governo federal para a proteção aí das terras indígenas, o que cumpre, então, né, deputado, uma determinação do STF? Há muito tempo que o STF está se envolvendo em assuntos que não é de sua competência. A provocação feita ao STF, preciso deixar claro, que foi feita pelos próprios organismos ligados a esses movimentos indígenas e validada politicamente pelos partidos de esquerda, como o PT, o PSB, o PDT, o PSOL e a Rede. Então, esse é um movimento ideológico que pautaram o STF, que já presta um serviço também ideológico a esse governo e, naturalmente, agora faz essa discussão em torno da obrigatoriedade de cumprir essa regulamentação. Isso, na verdade, é uma intromissão nos direitos de competência e também é um enfrentamento da nossa polícia já existente. Uma vez que as Forças Armadas, a Polícia Federal, que tem sim um efetivo para poder fazer essas operações, já tem essa responsabilidade. E quando você vê, você fica ainda mais impressionado, você vê o que está no texto. Né? São essas pessoas ligadas à FUNAI, a esse movimento ideológico, a esse partido de esquerda, que vão definir quem pode ficar dentro do território ou não. E a gente sabe que esses territórios no Brasil inteiro são invadidos principalmente por ONGs internacionais que são financiados por organismos internacionais para ocupar espaço estratégico no território brasileiro. E, claro, a FUNAI, agora com o poder de polícia, ela vai proteger essas ONGs, proteger esses interesses obscuros que nada tem a ver com a defesa do patrimônio e da riqueza brasileira, nem dos povos tradicionais. Essas ONGs que já operam dentro da FUNAI, que tem, claro, um viés ideológico, como eu disse, ela vai, na verdade, criar um ambiente para que esses organismos internacionais e essas pessoas que não têm nenhuma relação possam, então, ocupar o espaço. Como eu disse, a FUNAI que vai definir quem pode estar lá dentro ou não. Ou seja, ela vai ficar só com os seus comparsas dentro do território indígena. Deputado, então, a gente pode... esse decreto, ele traz essa insegurança, mais insegurança jurídica, aí, porque a gente está vendo, não é, que está sendo analisado no Supremo, não é, a demarcação das terras indígenas, nessa análise lá no Supremo. Você acredita, então, que pode trazer mais insegurança, pode acirrar mais os conflitos no campo? Com toda certeza, essa regulamentação não traz nenhum avanço ou melhoria no clima que está estabelecido entre o direito de propriedade e segurança jurídica no Brasil. O STF sempre militou, né, contra o marco temporal, está em ação, inclusive, esses dias, dentro do STF, ações nessa direção. Então, é preciso perceber que esses movimentos, de forma organizada, fazem, sim, um ativismo ideológico, que o STF já foi tomado por eles e, naturalmente, hoje, com a conivência do governo que está aí, faz esse enfrentamento. A gente sabe, de novo, que não há nenhuma necessidade para a preservação dos povos tradicionais de ampliação do território indígena no Brasil. O que se faz aí é uma invasão de falsos de indígenas, tem uma indústria de índios. Se você pegar, inclusive, recentemente aqui no interior, no sul da Bahia, que é bem divisa com o Espírito Santo, mais de 40 fazendas foram invadidas nos últimos dias por falsos índios, porque ele é autodeclaratório. Então, bota lá um traje, se caracteriza como índio, invadem a propriedade, depredam o patrimônio, roubam o que está lá dentro que tem valor, destrói por completo a propriedade, vendem o gado, vendem as frutas. Claro, vão invadir fazenda norte de café. Agora, não é só aqui no sul da Bahia, mas nós temos essa indústria de índios vindo da Bolívia e do Paraguai também, invadindo e ocupando o território brasileiro. E cartórios no Brasil nacionalizando, inclusive, esses índios. Então, de forma que nós temos que trazer esse debate, nós já estamos acionando pela Frente Parlamentar Agropecuária as forças dentro do Congresso Nacional para que possamos entrar com ações, fazer as intervenções legais e, é claro, enfrentar também essa militância ideológica do STF. Tentar derrubar, então, em relação a essa regulamentação? Nós vamos trabalhar para derrubar essa regulamentação, que é um absurdo. Como diz o ditado, é o avesso do avesso do avesso. Entregar para a FUNAI esse poder de polícia e ela definir quem pode dar no território brasileiro. Nós já temos as Forças Armadas, temos a Polícia Federal, que tem que ser potencializada, preparada e equipada para, sim, exercer poder de polícia. A FUNAI cumpre o seu papel de saúde, o seu papel social, o seu papel de organização. Agora, o poder de polícia, não. É praticamente, nesse caso, um ditado popular, é colocar a raposa para cuidar do galinheiro.
E a FUNAI, ela prevê a realização dessa capacitação dos servidores, né? Do nada que eles vão conseguir, não é, ter toda essa autoridade em relação como a Polícia Federal já tem, como as Forças Armadas. Nesse treinamento não ajudaria? Não, deixa eu explicar o seguinte, porque essa ação do STF, ela foi sustentada numa solicitação feita pelo PT, pelo PSOL, pelo PSB, que usou os movimentos indígenas para fazer essa provocação ao STF. Então, é um movimento ideológico, político e, claro, eles querem também desestabilizar isso e tirar poder da Polícia Federal, tirar poder das Forças Armadas e criarem quase que uma polícia própria, para que eles possam, com viés ideológico, tomar conta desses territórios. Nós vamos fazer esse enfrentamento, já apresentamos projetos, decretos legislativos, assim que iniciar os trabalhos nas comissões, Câmara e Senado, vamos enfrentar esse tema e, quiçá, vamos dar mais essa derrota ao governo, devolvendo a segurança jurídica e, de novo, a Polícia Federal e as Forças Armadas ficar muito atentas, porque esse também é um movimento ideológico desse governo, acabar com a Polícia Federal, com a verdadeira razão da sua existência e também desarticular e desorganizar o papel e a competência das Forças Armadas. Tá certo, deputado, eu queria aproveitar a sua presença aqui para a gente avançar em outros temas importantes aqui para o nosso setor. A gente está falando aí em relação aos desafios do Congresso para esse ano 2025, né? O ano legislativo já começando aí, temos orçamento, lista de vetos. Eu queria saber do senhor em relação à taxação dos fundos de investimentos em cadeias agroindustriais, né? Depois da reforma tributária, que não caiu nada bem para o setor, inclusive já conversamos até com o senhor em relação a isso, em relação a vetar, né, a movimentação para derrubar o veto, né, em relação à isenção do FIAGRO. O governo já está falando aí, hoje a gente colocou aqui o ministro Fernando Haddad falando nessa possibilidade aí desse recuo. Como é que o senhor avalia? Um texto melhor até para colocar essa questão, deputado? O que aconteceu, na verdade, o governo, de uma forma sorrateira, tentou dar mais uma pernada no agronegócio. Ao governo interessa atender os bancos privados e até os bancos públicos, que sempre abocanharam grande parte desse orçamento que roda em torno do agronegócio brasileiro. Nós aprovamos a isenção na reforma tributária, foi aprovada na Câmara e do Senado, e no desrespeito completo ao parlamento e ao setor, o governo, orientado pelo seu Haddad de uma forma sorrateira, vetou essa isenção. Agora, o Haddad já vem com essa conversa fiada, como ele sempre faz, porque não tem empoderamento nem político nem técnico para poder tratar do tema, dizendo que vai achar um caminho do meio. Vamos deixar recado para o Haddad que não tem negociação, não tem acordo. Nós queremos dinheiro barato, dinheiro simplificado, sem burocracia, para poder contribuir efetivamente para que o agronegócio brasileiro continue nesse crescimento. Até porque o governo dá um tiro no próprio pé, uma vez que tira o FIAGRO e também os fundos imobiliários, né, que acabam tendo um papel importante. Quando o governo tira a isenção desses fundos, naturalmente, no caso do agro, vai reduzir a área plantada, vai reduzir a oferta, por consequência disso vai gerar inflação e vai piorar ainda mais a vida do brasileiro. Então, o governo atrapalhado, sem rota e sem rumo, fez uma intervenção simplesmente com a ganância financeira que tinha para poder ganhar do setor, porque o FIAGRO é um dinheiro simplificado, não passa pelas travas oficiais, dinheiro barato, rápido, né, que possa chegar ao setor, tirando inclusive a pressão do orçamento público sobre o agro brasileiro, isso dá mais liberdade ao setor, mas o governo que é intervencionista, não quer a liberdade do setor, quer emprestar dinheiro caro, na verdade, porque o próprio juro que o governo cobra é para poder cumprir realmente, para poder cobrir esse rombo que ele faz do aumento dos gastos públicos, mas nós vamos trabalhar, vamos dar mais essa derrota ao governo na próxima sessão do Congresso e dar a oportunidade que os fundos imobiliários e o FIAGRO da agropecuária possam chegar o mais rápido possível, tanto na agropecuária quanto no setor imobiliário, permitindo aí o restabelecimento da normalidade do setor brasileiro. Então, deputado, a gente encerrar aqui, o caminho é esse, né? É a derrubada do veto, porque a gente falou aqui mais cedo com o nosso repórter Leandro de Souza que existe essa possibilidade do governo apresentar um PL, né, para emendar esse veto e também colocar em relação ao projeto, né, que existe lá para regulamentar o comitê gestor, uma alternativa, então, de melhorar esse texto nesse projeto. O senhor acredita que não tem conversa, é o veto mesmo? O governo acusou o golpe, viu a bobagem e a besteira que fez, sabe que vai ter que enfrentar o setor, principalmente a Frente Parlamentar Agropecuária, as forças produtivas, que também ligaram ao setor imobiliário no Congresso Nacional, ele vai ser derrotado. E agora fica aí tentando achar um caminho do meio, mas nesse tema não tem negociação, vai ser derrota do governo para poder salvar o setor imobiliário e também o setor do agro brasileiro.